Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que a alegria de você conosco. Pare de dar desculpa ao Senhor. Meus irmãos, talvez você já passou por esses momentos que eu vou trazer aqui para vocês. Quantas vezes você chegou diante de um vendedor de uma loja, pedindo ele desconto, pedindo ele para que conceda de fato que ele passa a baixar o valor, aí você fala assim, só um instante, vou entrar lá e vou conversar com o patrão, vou ver se ele está lá na sala. Aí que pensa que não, ele entra na sala e daqui a pouco volta e fala assim, eita, fui na sala, mas o patrão não estava, então eu não posso conceder o desconto. Mas você sabe que o patrão está lá dentro e ele trouxe uma desculpa dizendo que ele não está lá dentro para te dar o desconto, para diminuir o preço. Talvez você já passou por essa realidade. Isso é desculpa. Por que eles não disseram não desde o início? É porque eles querem ser simpáticos, educados com você. Por isso ele disse isso. Muitas vezes isso tem acontecido conosco. O Senhor envia um missionário, um pregador, envia a sua família, seu filho, seus pais, alguém próximo de você. Alguém te manda um convite assim, vamos hoje na missa? Você fala, hoje não. Mas quem sabe, da próxima vez. Você deu uma desculpa. Você poderia dizer assim, não quero ir, não me aborreço com isso. Mas muitas vezes você diz o quê? Hoje, não. É uma desculpa. Se você quer, não quer ir. Entende? E muitas vezes, nós estamos dando essa mesma desculpa para Deus. A gente vê as pessoas que não vão na igreja dando essa desculpa, só que muitas vezes eu e você dando a mesma desculpa. Quando uma pessoa que dirige carro, e ele vê o carro já soltando as fumaças no carro. Ele fala assim, ó, hoje eu não vou levar ele no mecânico não, mas amanhã eu levo. Mas amanhã a fumaça tá grande e ele fala assim, tá dando pra andar, depois eu levo. Porque senão ele vai tentar ligar o carro não liga. Entende? Então muitas vezes nós estamos assim, meus irmãos. Não vou confessar hoje não, confesso semana que vem. Não vou confessar hoje, confesso semana que vem. E vai adiando. Será que semana que vem você está vivo, meu irmão, minha irmã? Você tá entendendo? Fala, tô entendendo tudo, Enio, é uma desculpa. É um não que eu tô dando pra Deus. É pra Deus. E muitas das vezes eu e você estamos assim, comungando em estado de pecado. Amanhã eu confesso e continuo comungando. Amanhã eu confesso, continuo comungando. Amanhã eu confesso, continuo comungando. Não pode. Não deve. Você está entendendo? Só vou pecar só hoje. Meu irmão, você tem que parar com pecar hoje, porque amanhã você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Ou você para de pecar hoje, porque amanhã ninguém sabe se amanhã está vivo. Você está dando uma desculpa, pois amanhã pode ser sua Páscoa definitiva. Hoje você tem essa oportunidade. Hoje nós temos. E por isso, meus irmãos, nós temos que abrir o nosso querer, o nosso coração e parar de dar desculpa. Chega de dar justificativa. Chega, dá um basta. Só hoje, amanhã eu vou. Entende? Quantas vezes você diz que vai rezar o rosário, você diz, hoje eu não rezei, mas amanhã eu rezo. Esse mês eu não rezei a novena, mas mês que vem eu rezo. Eu não vou rezar agora, mas mais tarde eu rezo e mais tarde não reza. E aí? Quantas vezes nós estamos assim, meu irmão? Para de dar desculpa pra Deus. Deus não vai bater na porta e dizer assim, ei. Você me prometeu isso, mas você não está cumprindo, viu? Deus não vai fazer isso, não. Mas nós temos que ter a plena consciência, a plena certeza. Que talvez hoje pode ser só Páscoa. Pode ser a do Enio. E diante de Deus vai falar o quê?
Deus, deixa eu voltar lá no céu, corrigir a minha vida. Deixa eu procurar o pároco da minha paróquia e me confessar. Deixa, Jesus, por favor. Jesus vai dizer: eu te mandei profetas, mandei sacerdotes, mandei missionário para te convidar você a vir para a igreja, você rezar, você se confessar, mas você disse amanhã. Você disse amanhã, Jesus, amanhã. Meu irmão, não tem que parar com isso. Você já viu aquele ditado popular? Para de empurrar as coisas pela barriga. Tem coisas que não dá para adiar para amanhã. E assim somos nós. Adiando. É como que você coloca um alarme no celular e você adia para mais 5 minutos, adia para mais 5 minutos, mais 5, e daqui a pouco fica sem fazer aquela atividade que você programou para fazer aquilo. E assim está sendo eu e você, meu irmão. Nós não podemos brincar com Deus, brincar com as coisas de Deus, do Senhor. É uma coisa que nós jamais devemos brincar. É de ser de Deus, é de ser católico, é de ser cristão. E muitas das vezes nós estamos brincando. Nós não estamos levando a sério aquilo que nós professamos, aquilo que nós pedimos da igreja, o batismo. Amanhã eu mudo. Quantas vezes você já deu essa desculpa? Quantas vezes você já deu essa justificativa? É só hoje. Quantas vezes o homem disse: é só hoje eu vou beber, amanhã eu paro, e nunca para de beber? Entende? O médico diz pra você: você não pode comer nada que contém doce, que você tem diabetes, e você vai dizer só hoje. E se essa diabetes for lá em cima e você morrer? Entende? É igual a pessoa que tem pressão alta, ela não pode comer tal alimento, ela come. E se a vida dela for ceifada naquele momento, for fatal? Nós não sabemos, meu irmão, a hora e o instante. Chega! Da mesma forma que você tem que cuidar do seu material, da matéria, que é o seu corpo, você tem que cuidar da sua alma. A alma é mais importante que o corpo. O corpo um dia vai perecer, a terra vai comer, mas a alma não, meu irmão. A alma não. Vocês entendem? Nós não podemos. Tem coisas que nós não podemos adiar. Tem que ser hoje. Tem que ser agora. E o Senhor tem buscado pessoas adoradores, que adoram o Espírito em verdade. Meus irmãos, veja bem. Justificativa. O que é se justificar? É por um erro que você está cometendo. A gente só justifica isso. A gente só justifica quando chegar atrasado, por não conseguir fazer aquela tarefa, aquela dificuldade. Então, aquele trabalho, professor, não consegui fazer mediante o prazo que você me deu, aumenta um pouquinho mais. Entende? A justificativa vem para isso, devido ao seu erro, à sua falha. Será que você vai continuar falhando? E eu te pergunto, se você estiver em a sala de cirurgia, o médico pode errar? E depois ele fala assim: ah, desculpa, eu errei, a minha justificativa foi, eu fiz errado, eu peço desculpa publicamente. Pode? Não pode. Imagine só, meu irmão, não pode. Você está em um carro e você pega um carro, tá aí um carro, você está andando e a pessoa está bêbado, alcoólatra, e ele erra e todo mundo vem a óbito. E só ele não, ele fala assim: eu peço desculpa, a minha justificativa foi que eu bebi. Eu disse que eu não ia beber mais, mas eu acabei bebendo. Mas deixa eu dizer, a sua desculpa, a sua justificativa não vai trazer aquelas 4 vidas de volta não, meu irmão. Não vai. Será que eu e você vamos continuar com essas mesmas desculpas de sempre? Com essas frases prontas? Para de repetir, diz uma pessoa que eu conheço muito, pare de ser ralado. A gente precisa olhar para o nosso interior. É claro, sempre olhar para dentro de nós, nunca compara com o outro. E nunca fale com o outro para condená-lo.
Você pode ajudar, apoiar, orientar, ser dócil. Mas você precisa olhar para dentro de si e se confrontar. Se confrontar. Meus irmãos, quando a gente olha para um alcoólatra e você vê ele caído no chão, sujo, fedido, que você fala: meu Deus. Quando você vê um drogado no chão, todo drogado, o que você fala? Meu Deus. Quando você olha para uma prostituta, o que você fala? Meu Deus. E o que o alcoólatra falou? Só vou beber hoje. O que o drogado falou? Só hoje. O que a prostituta falou assim? Só hoje. E muitas vezes você está dizendo o quê? Só hoje. E esse hoje nunca acaba. E você continua sendo o mesmo. Da mesma forma que você acha que o alcoólatra, o drogado, a prostituta precisa parar, você também pode. Você também tem que parar. É fácil? Não. É como que você vê uma pessoa fumando um cigarro. É só hoje. É porque eu tô ansioso. É porque não tô bem, tô mal. Tem que parar? Tem que parar. É fácil? Não, não é fácil. Mas tem que parar. Porque ali tá trazendo algo ruim pra ele, mas ele tá se auto-prejudicando. E quando você fala assim: amanhã eu vou pra igreja, amanhã eu rezo, amanhã eu me confesso, amanhã eu mudo, às vezes não tem jeito. Entende? Essas coisas, meus irmãos, tem acontecido várias vezes. Tem repetido a sua própria vida. Meus irmãos, nós precisamos parar de dar justificativa, de dar desculpa. Hoje eu não vou pra igreja que eu esqueci. Eita, eu esqueci que eu tinha missa. Só da missa você esquece, né? Já é 10 horas da noite, hora de dormir. Esqueci de rezar o rosário hoje, o texto. Esqueci. Qual é a sua palavra? Sua justificativa? Esqueci. Por que você esqueceu? Por que você não esqueceu de comer, tomar banho, escovar os dentes, se arrumar, de sair? Mas logo as coisas de Deus a gente esquece. Como diz uma amiga minha, são justificativas, meus irmãos. Deus é amor, Deus é misericórdia. Mas qualquer hora, qualquer instante, a sua vida pode ser ceifada. Pode ser sua Páscoa definitiva. Para mim e para você. E eu quero que você morra em estado de graça e santidade. Eu quero que você morra em estado de graça e santidade. Eu quero que tenha um tempo de você se arrepender dos seus pecados, se confesse. Eu quero que você morra depois que você tiver comungado em estado de graça e santidade. Que você tenha feito, de fato, a contrição perfeita com Jesus. É o que eu quero para a sua vida, é o que eu desejo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Aquele jovem que está na faculdade, ele diz: amanhã eu estudo para a prova, e depois eu estudo, E hoje chega o dia da prova e ele não sabe de nada, ele vai ser bombado. Ele vai repetir naquela prova, naquela disciplina. Deixa eu dizer uma coisa. Depois que você morrer, e se você morrer em estado de pecado, não tem mais jeito. Não tem mais saída. Não tem. Jesus, deixa eu voltar lá atrás. Deixa eu voltar lá na terra. Jesus, me dá mais uma oportunidade, mais uma chance. Você entendeu? Não tem. Não tem como você repetir a sua vida. Você não vai ter 7 vidas, não, meu irmão, minha irmã. Você não vai ter, não. Para com essa fantasia. Para com isso. Quando eu ficar mais velho, eu mudo. Eu preciso curtir, eu tô novo, eu tô nova. Eu tenho que aproveitar. Vai, daqui a pouco você vai aproveitar no colo do capeta, do barba azul. É lá que você vai aproveitar, seu besta, sua besta. Tem certa justificativa, desculpa, que é pro nosso mal. Tem que se amar, se ama, estar na presença de Deus, na presença do Senhor. É claro, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da casa. Tem que cuidar do cônjuge, tem que cuidar do cônjuge. Tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar dos filhos. Tem que cuidar do corpo, tem que cuidar do corpo. Você tá certa. Mas a prioridade é Deus, é o Senhor.
A prioridade sempre é Deus. Tem que amar o próximo? Claro! Tem que amar o próximo. Tem que fazer uma obra de caridade? Claro! Tem que fazer uma obra de caridade. Mas Deus é em primeiro lugar. Deus é em primeiro lugar. Quando a mãe fala, filho, pega um copo de água pra mim. Daqui a pouco, mãe. Daqui a pouco, mãe. Você entende? Muitas das vezes a gente tem sido com Deus assim. Fulano, vem cá, já vai. Fulano, vem cá, já vai. Fulano, vem cá, já vai. E nunca vai. E assim nós estamos. Com essas justificativas, com essas desculpas. Olha para Deus. Meus irmãos, tem coisas que você consegue adiar. O que, por exemplo? Tem certas coisas que você consegue dizer amanhã, mas tem coisas não. Existem coisas que não consegue adiar. Entende? Outra vez um amigo falou assim, vamos hoje na pizzaria? Você fala, hoje eu não posso, mas amanhã eu posso. Vamos viajar esse final de semana? Você fala, nesse eu não posso, mas no outro eu posso. Mas quando chega a morte, não adia. Quando chega a doença, não adia. Mas certas coisas você consegue adiar. Entende? Uma viagem, um passeio, uma curtição, tudo você consegue, pode e deve adiar. Mas diante de Deus, não tem como adiar. Que eu e você possamos pensar e refletir sobre isso, meus irmãos. A hora derradeira, a hora que você e eu estiver diante de Deus, qual vai ser a nossa justificativa? O que eu e você vai nos apresentar diante desse Deus que é amor e misericórdia? Como é que vai ser isso? Que eu e você possamos parar e pensar e refletir. Deus está conosco, Deus está. Deus está próximo, Deus está próximo. Deus nos ama, Deus nos ama. Deus nos quer o bem, quer o bem. Deus quer a santificação, quer a nossa santificação. Todo dia Ele nos concede mais um dia. O ar que nós respiramos. Mas muitas vezes nós estamos adiando. Entende? Amanhã eu faço, amanhã eu mudo, amanhã eu vou. Nunca isso chega. A gente precisa olhar para dentro de nós. Dentro de nós. Você vai adiando, vai adiando, vai adiando. E daqui a pouco não tem mais jeito. Entende? Chega uma hora que aquilo não tem mais jeito. Como assim? Vou te explicar. Eu moro na cidade de Ribeirinha. E aí, todo dia a gente joga lixo nesse rio, todo lixo joga lixo nesse rio, joga isso, joga aqui, joga isso lá. E a prefeitura diz, vamos começar a limpar semana que vem, vamos começar a limpar mês que vem, vamos começar a limpar o ano que vem, nunca limpa. Daqui a pouco esse rio vem a secar. Depois que secou, já era. Irreversível. Acabou. Nós temos que parar e pensar e refletir sobre isso. Meus irmãos, viver sem a água nós não conseguimos. Nós não conseguimos. E viver sem Deus também não. Que você possamos pensar nisso. O céu, o paraíso, o jardim do Éden, o jardim das delícias, aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus tem planejado, aquilo que Deus tem sonhado para mim e para você, aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Esse Deus que é amor, esse Deus que é misericórdia, esse Deus que está comigo, esse Deus que está contigo. Que eu e você possamos de fato nos colocar na presença desse Deus que quer nos curar, que quer nos libertar, que quer nos transformar. Mas a gente tem que parar de dar desculpa, justificativa. Que nós possamos olhar para o nosso interior e decidir, mas é uma decisão de amor, com liberdade, que Deus nos dá liberdade. Decidir por nós mesmos. Menino, para de beber quando você não acontece algo de mal.
Depois ela acaba assim: por que eu não parei de beber quando meu pai me dizia? Menino, para de andar com essas pessoas vai te fazer mal. Daqui a pouco você, fez o mal. Por que eu não ouvi meu pai e minha mãe? Menina, para com isso, menina, você não vai chegar aqui embuchada. Aí chega um cara embuchada. Por que eu não ouvi mãe? Por que eu não ouvi pai? É assim ou não é? Muitas das vezes isso tem sido eu e você, cabeça dura. Então para de dar desculpa a Deus. Para de dar desculpa ao Senhor. Viva a tua fé de forma autêntica e sincera. Nós vamos ler agora um relato que nós retiramos no nosso próprio site. Esse relato foi retirado do nosso próprio site. Você pode deixar o seu like agora, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso relato. Preste atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Padre Pio e o barbeiro com a desculpa para não ir à Santa Missa. Todas as tardes, o Padre Pio confessava só homens. Depois de ter confessado alguns, apresentou-lhe um na casa dos 40. Depois de ter confessado alguns, apresentou-se-lhe um na casa dos 40, com o qual ficou a falar um pouco mais. De repente, ouviu o padre soletrar: ou vais embora tu, ou vou eu. Encontrava-me sob a ombreira da porta da sacristia, à espera de vez. Dei alguns passos em frente e, infelizmente, vi o Padre Pio, que, com evidente amargura, se levantava para ir embora. Aproximei-me imediatamente dele para o cumprimentar. Quando, voltando bruscamente a cabeça, olhou para mim e fez-me um sinal com os olhos para me ocupar daquele coitado que ainda lá continuava de joelhos. Não prossegui em direção ao padre para lhe beijar a mão, mas aproximei-me imediatamente daquele homem e apercebi-me que se abandonava nos meus braços, estava quase a desmaiar. Abracei-o, encorajei-o e, caminhando juntos, mal consegui arrastá-lo dali. Naturalmente, só conhecia o final do colóquio, mas não a matéria da confissão. Disse-me ansioso: estou mal. O Padre Pio expulsou-me porque não vou à missa. Expliquei-lhe que sou barbeiro. Ao domingo trabalho e não posso ir à missa. Ele dizia para fazer o possível para ir à missa e eu insistia que não podia ir. Depois levantou-se e foi embora. Sinto-me mal. Comecei afetuosamente a acalmá-lo para ajudá-lo a refletir. Esforcei-me por o fazer compreender não só a gravidade do pecado, como, pior ainda, a resistência em não mudar de atitude. O Padre Pio não podia aceitar as tuas desculpas. Disse-lhe que, infelizmente, tendiam a radicalizar o teu modo errado de proceder, sem mostrares qualquer sinal de arrependimento, nem propósito de emenda. O gesto energético do padre tinha o objetivo de te sacudir, para que tomares consciência da gravidade do pecado, quer para te ajudar a encontrares, a todo custo, a solução para o problema. O barbeiro compreendeu imediatamente. Refletimos juntos. Chegou à conclusão que podia abrir a barbearia 1 horinha mais tarde, aos domingos, para poder ir à missa de manhã cedo.
A conclusão foi depois apresentada ao padre, que amavelmente o absolveu. Sem este golpe, nunca teria compreendido a importância da missa e muito menos me teria decidido a fazer qualquer sacrifício para participar nela. Disse-me aquele homem quando regressava à casa.